Jesus nos ensina a amadurecer na paciência, no respeito pelos caminhos alheios, mesmo quando estes parecem divergir do nosso. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, um gigante da fé que dedicou sua vida ao estudo das Sagradas Escrituras, nos legando a fundamental Vulgata, a Bíblia traduzida para o latim. Sua célebre frase, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, ressoa em nossos corações, nos convidando a uma imersão profunda nas leituras de hoje, buscando o Espírito que as vivifica. A primeira leitura nos conduz ao cenário pós-exílico, onde o profeta Zacarias, mensageiro da esperança, nos convida a contemplar uma visão gloriosa e expansiva da redenção. Ele nos anuncia o Senhor dos Exércitos, o Deus soberano de toda a criação que não se restringe a fronteiras humanas. O profeta, ele vislumbra um tempo em que numerosos povos e habitantes de muitas cidades se reunirão. Zacarias capítulo 8, versículo 20. A beleza teológica aqui reside no verbo hebraico bikesh, que significa buscar ou implorar. Não se trata de uma curiosidade passageira, mas de um anseio profundo, uma súplica sincera pela presença divina. E a imagem culmina numa cena de rara intensidade. 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão a orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Zacarias capítulo 8, versículo 23. A palavra hebraica kanaf, que significa orla ou canto da veste, evoca um gesto de profunda confiança e adesão, um apego àqueles que, por sua graça divina, guardam a promessa. Esta é uma visão profética de inclusão radical, um rompimento com qualquer lógica exclusivista. A salvação, a busca por aquilo que é eterno, pelo Deus eterno, não é para poucos eleitos, mas para todos os corações sedentos que o procuram. Os corações que são atraídos por um raio da verdade que transcende os confins de um único povo. O Evangelho de São Lucas nos apresenta hoje Jesus no início de sua jornada definitiva rumo a Jerusalém, onde ele consumaria o mistério da Páscoa. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. A expressão grega original, stereon prosopon, traduz-se literalmente como rosto firme ou face resoluta. Essa não é uma teimosia humana, mas a inabalável e divina determinação de quem abraça plenamente a vontade do Pai, de quem está ciente do caminho de sofrimento e de glória que o aguarda. É a encarnação da profecia de Zacarias, pois é de Jerusalém que irradiará a salvação para todas as nações. Nesse caminho, Jesus e seus discípulos atravessam uma aldeia de samaritanos, um povo que, por divisões históricas e religiosas, se recusava a acolher os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. E assim, eles recusam Jesus, porque era evidentemente que ele se dirigia para Jerusalém. São Lucas capítulo 9, versículo 53, uma exclusão motivada pela direção do caminho, pela meta do Redentor. Jesus estava se dirigindo para Jerusalém.
E diante da recusa dos samaritanos, Tiago e João, os filhos do trovão, reagem com uma indignação quase vingativa. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? São Lucas capítulo 9, versículo 54. Que abismo entre a visão universalista de Zacarias e a impetuosidade exclusivista dos discípulos. Há um abismo aqui. Mas Jesus, com a autoridade de quem veio para salvar e não para destruir, virou-se e os repreendeu. Essa repreensão é um ato pedagógico profundo. Alguns manuscritos antigos, com uma clareza que nos toca a alma, complementam a narrativa com as palavras de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Aqui se revela o verdadeiro coração de Deus. Um coração que não se dobra nem se contamina por nossas lógicas elitistas e excludentes. Jesus nos ensina a amadurecer na paciência, no respeito pelos caminhos alheios, mesmo quando estes parecem divergir do nosso. Este espírito de inclusão e misericórdia que emana de Cristo é o mesmo que a Santa Igreja, guiada pelo Espírito Santo, tem procurado manifestar ao longo da história. A Santa Igreja, através do seu magistério, nos faz um convite à conversão de nossa própria visão, para que reflitamos o coração do Pai que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, não somos chamados a destruir, mas somos chamados a edificar. Não somos chamados a condenar, mas somos chamados a abraçar. Por isso nós não somos chamados a excluir, mas a dialogar na caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, a firme decisão de Jesus em sua jornada para Jerusalém é para nós mais do que uma geografia. É uma teologia, uma mensagem de amor em movimento, é um caminho de entrega total. Que a memória de São Jerônimo nos inspire a uma exegese, a uma interpretação bíblica não apenas intelectual, mas existencial, que nos leve a discernir o Espírito de Cristo em cada pessoa, em cada caminho, mesmo nos que parecem distantes. Que, como os 10 homens de Zacarias, nós possamos agarrar a orla da veste de Cristo, não para nos isolar em uma verdade exclusiva, mas para nos unir a Ele em sua missão universal de salvar. Que nossa própria firme decisão seja de desarmar os corações de preconceitos, de romper com as lógicas da exclusão e de ser instrumentos daquela chama branda de misericórdia que o Filho do Homem veio acender na terra. Que a semente da palavra de Deus, profundamente meditada e compreendida, germine em nossos corações, nos transformando em reflexos do amor que não destrói, mas plenifica para a glória de Deus e a salvação do mundo. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.